Graça e paz, amados. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo? Amém. Glórias a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória neste lugar. Quantos estão felizes por estar aqui nesse lugar? Amém. Amados, eu quase perdi minha voz. Eu estava cantando junto com o louvor, este último louvor antes da oferta, né? E eu me lembro que esse louvor é muito antigo. E quando eu canto, toda vez que eu cantava, eu perdia a voz. Porque eu soltava a voz e não ouvia a voz. E quando você solta a voz sem você ouvir, você acaba forçando demais a garganta. Eu já estava ali me estressando ali, soltando, dando tudo que eu tinha. Eu falei, nossa, vou ficar sem voz para daqui a pouco eu estar ministrando. Mas, queridos, como é bom estar aqui juntos, na presença de Deus. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao apóstolo, né, por ter me dado a oportunidade de estar aqui, compartilhando juntos, né, com essa palavra do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz por estar aqui nessa comunhão junto com os amados. Amém? Nós ouvimos aqui alguns anúncios e boa parte do anúncio tinha comida, né? E engraçado, né? Em todo lugar que a gente vai tem que ter comida, né? Vai para a manifestação, tem comida. Vem para a igreja, tem que ter alguma coisa para comer. Eu acredito que se passar 3 horas o culto, a gente já fica cheio de fome, né? Tem criança que tem que trazer lanchinho, ou faz um lanchinho lá dentro, porque, na realidade, a fome é algo que acompanha a gente. É uma das necessidades vitais que Deus ele permitiu que nós venhamos ter, né? E vamos ter até que a gente vá para a glória. E quando nós formos para a glória, nós não vamos sentir mais fome, porque esse nosso corpo, né, que é limitado, ele não terá mais necessidade para isso. E Deus, então, será o nosso alimento. Não necessitaremos desse alimento físico. Mas, antes de nós lermos o versículo que nós vamos compartilhar aqui, o que é muito interessante, que nós podemos observar, é que nós vivemos de sacrifícios o tempo todo. Você sabia disso? Você já parou para pensar que toda vez que a gente come, você está comendo algo que precisou um dia viver e teve que ser sacrificado para poder te dar vida? Porque tudo aquilo que nós nos alimentamos, um dia possuiu vida, né? E precisou um dia ser sacrificado para que possamos continuar vivendo. Não é assim que acontece com o nosso corpo físico? Você, antes de vir para cá, eu tenho certeza que você comeu alguma coisa, pelo menos algumas horas atrás. E se você for ver cada componente que teve naquilo que você comeu, ele possuía vida. Seja tanto da ordem vegetal como animal. Foram sacrificados para que você pudesse viver. E todo dia acontece isso. Eu acho que a única coisa que não contém um certo sacrifício é o ovo, porque a galinha continua viva. Mas, de certa forma, você sacrificou alguém que iria viver um dia, que era o pintinho. Então, não muda muito. Você sobrevive de sacrifício, e eu também. E existe um sacrifício maior que foi feito por nós para nos dar a vida eterna, chamado Jesus Cristo. Que coisa linda, né? A gente não consegue entender muito bem como que isso funciona, mas acontece assim, as coisas de Deus, às vezes, é um pouco confusa para muitos, mas são coisas, tipo assim, aquele que quer ser, né, o maior, que seja o... Você consegue entender isso? Geralmente, para você ser aquele que é o cara, né, você tem que ser o maior, mas Deus ele diz o contrário. Você quer ser aquele que é o maior, considerado como o maior, então seja o menor. Se você quer ser servido, então você tem que... Olha como que Deus faz com a gente. Os caminhos de Deus, às vezes, é meio confuso para quem não consegue entender. Às vezes, nós não podemos medir a sabedoria de Deus, porque a própria palavra diz que a sabedoria de Deus, às vezes, para o homem é loucura. Não é isso? Vê que você vai conseguir entender. Existe uma música, eu não sei se o ministério conhece esse louvor, eu não sei quanto tempo que esse louvor foi feito, mas uma parte da letra dele eu não vou cantar, eu só vou ler aqui, que diz o seguinte: ele foi ferido para que eu fosse curado. Você consegue entender isso? Você se ferir para curar alguém? Ele foi ferido para que eu fosse curado. Para eu ser santo, ele se fez o pecado. Ele se fez de pecado. Para eu ser eterno,
Jesus, ele se fez mortal. Para eu ter bondade, ele recebeu o mal. Alguém já ouviu essa música? Não? Não, né? Mas é uma música. E é um louvor. E é mais ou menos assim: ele foi ferido para que eu fosse curado. Para eu ser santo, ele se fez o pecado. Para eu ser eterno, ele se fez mortal. Para eu ter bondade, ele recebeu o mal. Por amor, por amor. Como que são as coisas de Deus? São totalmente opostos daquilo que nós, às vezes, imaginamos ou esperamos. Mas o texto, querido, que nós vamos ler esta noite, e eu vou fazer aqui uma pequena viagem com os amados, nós vamos primeiro no Novo Testamento, e eu vou pegar aqui um texto lá em Mateus, capítulo 28, você pode abrir sua Bíblia, os irmãos aí que puderem, se puder ajudar aqui na tela, eu não sei se a minha tradução está semelhante, mas talvez a gente, lendo uma mesma tradução, a gente tenha uma visão mais em conjunta. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus ele fala sobre a grande comissão. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Nós vamos ler o 18, o 19 e o 20. Amém? Mateus 28, versículo 18 ao 20. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, preste bem atenção, ensinando-os a obedecer o quê? A tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Existe alguma tradução aí que está escrito assim, ensinando-os a guardar? Tem alguém aí que tem alguma tradução na Bíblia? Levanta sua mão aí. Eu não vou pedir você para ler, não. Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Ensinando-os a guardar. Você pode repetir comigo? Diga assim, ensinando-os ao quê? Ao quê? Ao quê? Guardar. Eu quero dizer algo para os amados aqui neste lugar, que mais importante do que você aprender a palavra de Deus, eu vou dizer até que é mais importante, porque nem todos conhecem tudo aquilo que a gente pode dizer que é palavra, mas o que é mais importante é o que você vai guardar dessa palavra dentro de você. Amém? Porque no dia que Jesus vier, ele virá buscar aqueles que guardaram a sua palavra. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, porque aqueles que guardam vão ter a palavra dentro de si para poder usar no momento certo. Nós vamos agora lá para o livro de Jó. Você pode abrir a tua Bíblia. Louvado seja o nosso Senhor. E você vai entender por que nós viemos aqui. Antes, no livro de Mateus. Louvado seja o nosso Deus. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 em diante. Louvado seja o nosso Deus. Amém? O amado pode botar aqui na tela, por favor? Já está aqui, amém. Louvado seja o Senhor. E diz assim a palavra do nosso Deus: na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa.
um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Anjos aqui, amados, para alguns amados que estão lendo diretamente aqui, anjo significa aqueles que adoravam a Deus, aqueles que tinham os seus corações voltados para o Senhor. Eles se reuniam para congregar e adorar o nosso Deus. Louvado seja o nosso Pai. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu dos céus e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você, Jó. Enquanto ele, esse segundo, ainda estava falando, chegou outro, o terceiro mensageiro, e disse: vieram caldeus em 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. E enquanto esse terceiro ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou-se o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Queridos, que fé! Jó, até hoje, ele é conhecido como o pai da paciência, não é isso? Muitos nomearam Jó como paciente. Mas se eu pudesse dar uma outra qualidade para Jó, eu acredito que essa foi a que Deus deu para ele diretamente. Louvado seja Deus. Eu diria que Jó era um homem íntegro. Porque a paciência, ela é uma qualidade, mas ela depende de outra. A paciência, ela não vai durar muito tempo.
se ela não estiver agarrada a algumas outras qualidades inerentes na nossa vida. E o texto nos fala que Jó, ele era um homem que ele possuía muitos bens. Talvez você chegou aqui um dia, talvez chegou aqui esta noite, você possua muitos bens, talvez você está num processo de perder bens, mas a colocação do momento aqui é que Jó, ele possuía muitos bens, era o homem mais rico do Oriente, e ele tinha muitos empregados. A sua riqueza se baseava na quantidade de animais e terras que ele tinha, e com certeza também dos plantios que ele tinha. E o diabo, ele se aproxima de Deus e ele faz o quê? O que nós já sabemos. Ele se aproxima em um momento em que os santos estavam se reunindo para adorar. E esse papo de dizer que a igreja somos nós, que o local da igreja, o diabo muitas das vezes ele não se aproxima ou ele não fica circulando, é uma mentira, porque na realidade ele vem. Porque ele vem através de pessoas. Ele vem, é claro, através de uma permissão do Senhor. Mas aqueles que estão com o Senhor estão cercados, estão protegidos. A Bíblia nos fala que Satanás ele se aproxima e ele vê a condição que Jó estava sobrevivendo. Era uma situação onde que ele tinha filhos, ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Eram 10. Né? Jó era um reprodutor. Eu e pastor Santo estamos longe ainda. Paramos antes. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. E não diga a você que você não vai ter mais filhos, não, tá? Porque você tem que, sempre que a pessoa perguntar para você se você vai ter filho, mesmo que você esteja passando por algum tipo de cirurgia, ou você tenha a sua certeza humana que você não vai ter, você sempre responda assim, se Deus quiser. Amém? Amém? Porque é se Ele quiser mesmo. Se Ele tiver de abrir porta, Ele abre. E não tem idade, não. Tá? É se Ele quiser. Que muitas das vezes nós fazemos uma oração pedindo a Deus que Deus faça algo por nós, mas no fundo, a gente quer que Deus faça a nossa vontade. E a gente esquece de falar no final, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque a vontade dele, muitas das vezes não, na maior parte das vezes, é o melhor para a gente. Ou em todas as vezes, né? Vamos melhorar isso aí. Até o não de Deus é melhor para nós. E aí Satanás se aproxima de Jó e chega para Deus e fala, olha só, eu tenho observado ele. E olha o que ele diz, tenho visto o teu servo Jó, tenho observado ele, vou aqui adoçar um pouco mais a sua integridade, a sua lealdade a ti, o teu servir a ti, o caminhar contigo, Deus, eu tenho visto isso, eu tenho visto a sua honestidade, porque honestidade, ela é inerente, ou seja, ela é pacífica, ela anda em conjunto com a integridade, ou seja, é a qualidade da integridade, se é que eu posso dizer assim. A integridade, ela anda com a honestidade, é aquele que não se corrompe, ou que se não deixa ser corrompido, que trata os outros e as situações com justiça. Eu quero abrir aqui um parênteses, porque hoje o que mais tem acontecido, não somente na nossa nação, mas no meio de muitas alianças, é uma palavra em que a gente pensa que está só agarrado, às vezes, no político. É a corrupção. Porque a palavra corrupção, ela não está ligada somente às pessoas do poder. A corrupção, ela está ligada a qualquer um que foge do princípio de integridade, ou seja, deixa de ser íntegro, deixa de ser uma pessoa honesta, ela começa então a se corromper. E como que isso acontece? Porque uma pessoa, para ser íntegra, ela precisa entender que ela tem limites e ela obedece. E quando é que a pessoa passa a ser corrupto? É quando ela corrompe, ela foge dos limites que foi dado. Você está dentro da sala, lá, do seu chefe ou da empresa que você está, e você simplesmente vai e pega uma caneta para você. Te deram uma liberdade para você estar ali e você vai e comete um roubo. Pastor, mas uma caneta.
você está sendo um corrupto. Você está corrompendo regras. E a palavra de Deus diz que quando você corrompe regras, você perde a sua integridade. Você perde a sua honestidade. E você passa, então, a se tornar um corrupto. Teve um amigo meu que falou assim, eu não consigo entender. Poxa, esse cara, esses políticos, eles fazem isso, fazem aquilo, demos oportunidade para eles estar lá recebendo o dinheiro do povo, e eles pegam e começam a roubar. Rapaz, eles são corruptos. Eu falei, vem cá, você é corrupto? Ele, eu não sou não. Eu falei, você roubou alguma canetinha, uma borrachinha? Não, mas isso aqui é coisa da empresa. Não, você pegou, você teve autorização? Eu vou falar algo para os amados aqui, até a uva que você pega no mercado. Você tem autorização? Se você tiver, você está sendo honesto. Uma certa vez eu cheguei no mercado e eu fui lá e procurei o mercante, eu queria comprar a uva, mas aquelas uvas soltas, né? Não, tem umas que vêm na caixinha, não tem como você, né? E eu cheguei lá e falei, eu posso experimentar? Eu perguntei para o responsável da banca, e ele disse assim, pode. Aí eu fui lá e peguei uma uva. Eu posso experimentar uma uva? Fui lá e peguei uma uva. Aí teve um homem do meu lado que falou bem assim, você está pedindo? Não precisa pedir não, rapaz, você mete a mão. Eu falei, não, eu não tive autorização. O que é se corromper? É você não ter autorização para algo e você fazer. Porque aquele homem, ele foi colocado ali como autoridade. Mas você é pastor. Não é porque eu sou pastor, eu tenho tantos anos de vida, não vou falar aqui minha idade, porque, né, eu acho que é um pouco, né, pastor? Oi? Então, você teve autorização? Se você teve autorização, então você pode fazer. Se você não teve, não se corrompa. Deus é o Deus das grandes e das pequenas coisas. Como que Deus vai te confiar as grandes se nas pequenas você não é fiel? Às vezes você ganha na oração e perde por uma uva. Às vezes você ganha na oração com Deus, você faz propósito, você vem para o culto e você perde por uma caneta que você pegou. Uma plantinha da vizinha que você não pediu. Mas está ali na calçada dela, ela plantou, ela fez o jardim e ela não colocou ali que está à disposição para você pegar. Não pegue, peça. Se ela te der autorização, então sim. Guarde a sua integridade. Aleluia. Aí você vai entender o que Jesus falou. Aquele que guardar. Por que o povo de Deus, muitas das vezes é destruído e vencido em muitas coisas? Porque não aprende a guardar coisas simples. Às vezes, numa letra de um louvor, o que está sendo ministrado é para ser guardado. É por isso que muitas das vezes nós caímos em contradição e nós adorarmos, né, em uma letra de louvor e não conseguirmos ser aquilo. Porque, na realidade, o que está sendo cantado ali, na maioria das vezes, tem os versículos da Bíblia, tem palavra de Deus embutida ali. E aquilo tudo vai vir sobre a sua vida, como bênção, se você guardar. Se eu parasse aqui para perguntar qual foi a palavra ministrada domingo passado, você guardou? Se você guardou, amém. Nem que foi um pouquinho. Porque Deus, Ele conhece a capacidade de cada um. Nós não vamos lembrar de tudo. Mas quando você se esforça, Deus, Ele vai te ajudar. Ele está do teu lado, Ele vai te ajudar a você guardar. Você não vai ficar qual é aquela palavra que foi ministrada domingo passado mesmo? Aquela letra do louvor que falou um texto que eu gosto tanto, mas o que vale se você não guardar? Você precisa guardar. E a palavra de Deus nos fala que o diabo, quando ele viu Jó, ele falou o seguinte, em outras palavras, olha só, está vendo tudo isso que ele tem? Ele só te serve porque ele tem todas essas coisas. O diabo não sabia que Jó servia ao Senhor porque ele sabia guardar no seu coração aquilo que Deus tinha dado para ele, que era mais importante do que bois, era mais importante do que jumentas, era mais importante do que a sua família. E se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver que Jó, ele perdeu tudo. Tudo. Você sabe o que é perder tudo, meu irmão? Ele perdeu tudo. Inclusive a sua própria saúde.
E Deus, ele deixa para nós como exemplo, porque muitas das vezes nós não precisamos perder tudo para nós tomar um posicionamento diante de Deus. Não precisamos, você não precisa chegar a esse ponto. Mas por que Deus fez isso com Jó? Porque Deus conhecia o coração dele, porque talvez se fizesse com alguns de nós, não suportaríamos. O tamanho da integridade que era do coração de Jó. E Deus usa a vida de Jó como exemplo para todos nós. O que é a integridade? Como que é a integridade? Você ser íntegro, você ser uma pessoa honesta, você batalhar por isso. Teve um amigo que chegou para mim e falou assim: rapaz, eu estou na casa do Senhor há 4 anos, mas, rapaz, tem um negócio lá que o pastor falou que eu fiquei meio assim, é que eu uso gato. Eu falei: você usa gato? Eu falei: cara, sai dessa. Sai dessa. Porque se o diabo vir te visitar e ele pedir permissão a Deus, Jó estava blindado, porque ele era honesto. Mas se Deus deixar, saia dessa condição. Isso tem que te incomodar, isso tem que atrapalhar a sua devoção a Deus, isso tem que te incomodar de tal forma que na sua oração você não vai conseguir isso, vai vir na tua mente. Isso tem que te incomodar quando você vestir a roupa, que você vir para o culto, você vai dizer: Senhor, eu não estou conseguindo te adorar. E aí vai te confrontar para você tomar uma decisão na sua vida, de você largar a corrupção, porque você está sendo um corrupto. Você perde autoridade no mundo espiritual para pedir que Deus cure a sua família, muitas das vezes. Olha a autoridade que Jó tinha. Ele fazia sacrifício e purificava a vida dos filhos. Isso significava, sabe o quê? Que os filhos não estavam caminhando como Jó. Mas ele tinha autonomia para ir diante de Deus e oferecer sacrifício e pedir. Naquela época, Jesus ainda não tinha vindo para ser formado o fundamento final, o pacto final de sangue. As pessoas ainda recebiam perdão da parte de Deus, e Jó fazia sacrifícios pelo filho, e Deus aceitava. Olha a importância que nós temos quando nós somos íntegros, como nós nos preocupamos em limpar nosso coração. E aí eu vou falar outra coisa aqui para você. Às vezes nós dizemos assim: eu estou desanimado, eu estou cansado. A primeira coisa que a gente faz quando a gente está se sentindo cansado é a gente examinarmos a nossa vida e ver como que está a nossa integridade, como que eu estou. Como que eu estou? Como que está a minha integridade? Né? Hoje eu fui no mercado, passei e estava escrito assim: pão de forma integral. Aí você coloca lá na internet, você vai pesquisar o que é integral. Você vai ver que é aquele que é puro, que não recebe, é claro, se ele for industrializado, alguns vão receber, mas quando a gente fala de integral, é aquele que é completo. Ele não recebe nada que não seja natural. Ele não recebe nada que irá danificar a sua estrutura. Ele é integral, ou seja, completo, puro. E a palavra de Deus nos fala que sem santidade nós não poderemos ver o Senhor. Pastor, e o que eu faço então? Porque olha só, eu estou tendo lutas na minha vida. Eu estou tendo dificuldade. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Sabe por causa de que Deus ele atingiu Jó em 3 áreas da vida dele? 3, que se ramificam praticamente em todas. Ele foi em 3 coisas que mais aflige a humanidade. Olha que isso foi há muitos anos atrás. Aleluia. Diga comigo assim: vida financeira, família, e diga assim: saúde. Sabe o que aconteceu com Jó? Se você continuar lendo, nós não vamos ler porque o livro de Jó é muito longo. Deus permite que Satanás toque na saúde dele. E Jó cai em enfermidade. Jó já tinha perdido os bens, perdeu os filhos, e agora ele perde a única coisa que talvez daria uma possibilidade dele recomeçar tudo. Porque você sem saúde, meu irmão, você não consegue nem estar na casa de Deus para adorar Ele. Com o seu físico, é claro. Porque Deus ele não está preso a condições físicas. Deus é espírito e Ele recebe a sua adoração em espírito e em verdade. Se você estiver num leito de dor,
Até no seu momento final da morte, Deus recebe a sua adoração. Ele não está limitado a lugar. Nós já fomos ministrados sobre isso. Mas tem muitas pessoas que pensam que adorar a Deus somente é estar na casa do Senhor. Adorar a Deus é um estilo de vida. Você adora no seu trabalho, aonde você está se relacionando com as pessoas. Mas 3 áreas ele ataca. E Deus permite para mostrar para você que em uma dessas áreas, talvez você também está recebendo lutas sobre a sua vida. Você está sendo afrontado. E eu vou falar algo aqui para você que talvez você vai ficar um pouco estarrecido. Eu vou falar aqui uma verdade, uma grande verdade. Deus, ele não está preocupado com as suas tribulações. Deus não está preocupado com as suas tribulações. Deus, ele se preocupa com a forma que você vai se reagir contra elas. Deus se preocupa da forma que você vai se posicionar com relação a elas. Porque as tribulações, elas irão vir. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Não é isso? Não é isso que Jesus falou? Deus, ele não está preocupado. As tribulações, elas vão existir. O que Deus, ele quer é que você aprenda a guardar a palavra dele, para que nos dias maus você possa usar essa palavra. Por que nós somos vencidos? Porque muitas das vezes nós não usamos. Ou a palavra não está mais em nós. Deixamos ela de lado. E quando a palavra está em nós, nós a utilizamos. Nós colocamos ela em prática. E aí, então, nós vamos combater um bom combate. Jó, ele fica sem os seus bens. Eu queria que você tentasse imaginar isso. Você perder a tua casa agora. Perder o teu emprego. A sua conta no banco sumir. Você ficar sem nada. Somente com a sua roupa no corpo. Que isso, pastor? De uma hora para outra, seus filhos morrem. Ou seus pais morrem. Todos eles. E sobre a sua vida vem uma enfermidade. A Bíblia nos fala que o sofrimento dele era tamanho, mas uma coisa que protegeu Jó. Uma coisa protegeu Jó. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. A integridade em seu coração. Por último, aquela que era companheira dele, depois dos amigos, é claro, todos aqui conhecem a história de Jó. Os amigos, tenta imaginar aí, pastor Lúcio, os seus amigos, aqueles que são aparentemente seus amigos, começar a te acusar. Falar, isso só pode ser pecado. Isso é consequência de pecado, né? Porque com certeza ele plantou alguma coisa, então ele está colhendo. Você tem que se arrepender. Não é isso? E aí, por último, a mulher dele chega e diz o seguinte, olha só, é melhor você fazer o seguinte, para resolver isso tudo, tá? Está sofrendo demais. Tu vai abandonar esse Deus e morre. Que esposa, hein? Abandona e morre. Queridos, mas você já viu quando chega o êxtase de uma pessoa, quando ela está com tanto problema na vida dela? E eu vou perguntar para você, já viu aquele dia que acontece em você, que você olha assim, ó, financeiramente não está legal, mas você olha para a tua família, daqui a pouco aparece um problema, você também não está legal isso aqui. Começa a vir aquele peso, né? Você fica pesado, não é? Poxa, aconteceu isso, como é que eu vou resolver isso? Parte financeira e parte da família, daqui a pouco vem a enfermidade também. Cercou em todos os lados. Aí você, espiritualmente, você se sente como? Abatido, não é? Não é isso? Você se sente enfraquecido. Se eu estiver errado aqui, me corrijam. Porque o desânimo e o cansaço vêm através dessas áreas. Não tem outro caminho. Porque não está acontecendo. Agora, quando nós pecamos e nós entendemos que estamos sofrendo por causa de um erro que cometemos, há uma razão para você ir e você buscar e você se arrepender. Mas quando você está indo para a igreja, você está adorando, você está indo para uma célula, você está dizimando, e você vê o devorador vir e comer alguma coisa sua, uma parede lá da obra que caiu, tem que refazer de novo. Carro que bateu, aparece uma multa que você nem imaginava.
Você fala, o negócio já está apertado, um problema no carro, você vai fazer uma manutenção, pensava que ia ficar em 300, ficou em 3.000, esqueceu que tinha mais um zero. E é problema para tudo quanto é lado, daqui a pouco a esposa está com problema, ou o marido está te dando problema, e você vai dormir, e às vezes, aí é hora de ir para o culto. Nossa, eu ainda tenho que ministrar ainda, hein, Bruno? Imagina. Chegar aqui e dar para Deus aquilo que eu tenho. Jó estava naquele exato momento assim. E a última pessoa que estava do lado dele, que poderia ser aquela que iria ajudar ele, disse o seguinte, olha só, chuta tudo para o alto e morre logo. Tá? Que aí você vai dar até paz para mim, que está me dando muito trabalho ter que cuidar de você. Teve que ouvir isso ainda. E Jó, então, por causa da integridade que ele guardou no coração dele, olha como que é lindo isso. Ele vira para aquela mulher e diz assim, você está falando como louca. Por um acaso, servimos a Deus só na abundância? Vou te perguntar, você serve a Deus somente quando tudo está bem? Você vai à casa do Senhor somente quando tudo está bem? Você é daquele que adora somente quando tudo está bem? Deus, ele não te desampara, mas você vai desamparar ele? Quando tudo está mal? Será que quando Deus diz um não para você, não, eu não quero isso, vou matar, vou tirar, aí você abandona ele deixa de ser Deus? Você deixa de ser servo? Você diminui a sua servidão? Como que é isso? Tem uma música que diz, né, minha fé não está firmada, né, nas coisas que tu podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és, não é isso? Dele vem o sim, amém. Aí o refrão diz como? Se Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Agora, para aí um instantinho. Eu acho que essa música ela tinha que ser invertida. Porque Deus, ele é Deus. Isso não tem como discutir. Mas vou perguntar, você é servo? Sempre servo? Aí a gente tinha que inverter a música. Se Deus fizer, eu sou servo. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continuo. Se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus! Eu não estou muito bom para cantar, não, a garganta está... Deus, ele sempre vai ser Deus. A pergunta é, e você está disposto a ser servo? Eu vejo muito ministradores chamando as pessoas para vir para Deus por causa das bênçãos. Sabe o que isso acontece? Sabe o que acontece com essas pessoas, melhor? As pessoas ficam condicionadas a servir a Deus pelas bênçãos. Vem porque Deus vai te dar um emprego, vai te tirar dessa situação. Como que se está desempregado é uma condição de estar sem Deus. Será que Jó ficou sem Deus? Quando ele perdeu toda a sua riqueza? Toda. E você vai ver lá no final o que Deus faz com Jó. Ele multiplica. E ele diz, por causa da sua fidelidade, por causa da sua honestidade, ele continuou, ele guardou, ele preservou aquilo que ele tinha com Deus, que era uma aliança. E aí Deus, então, Deus ele não olha para as coisas materiais, Deus ele olha para aquilo que está dentro de Jó. E Deus olha para dentro de você, o que você está carregando dentro de você. Hoje, em nome de Jesus, querido, eu peço ao Espírito Santo de Deus que faça que você saia daqui, guardando as coisas de Deus, para que lá fora você venha usar tudo aquilo que você aprendeu aqui, pelo Espírito Santo de Deus.
O apóstolo, às vezes, ele ministra aqui, se esforça. É claro, com amor no coração, para ensinar, para poder corrigir, para disciplinar, né? Mas nada disso vai ter valor, nada disso vai ter função, se isso não for guardado dentro de você. Você é responsável por guardar aquilo que Deus está te entregando. Aleluia. Eu sou resultado daquilo que eu guardo de Deus dentro de mim. Aleluia. Os meus sonhos, eles vão acontecer se o meu coração estiver junto com o Senhor, se estiver íntegro com o Senhor. E os meus sonhos serão juntos com os sonhos de Deus. Por falar em sonho, uma vez eu ouvi uma reportagem. Uma mulher chegou, porque tem muitas pessoas sonhando, né? Sonhar não faz mal para ninguém, né? Sonhar não faz mal. E uma repórter chegou para uma mulher e falou bem assim, eu queria perguntar algo para você, você tem algum sonho? Aí a mulher respondeu, sim, eu tenho um sonho. E qual é esse sonho? Eu falei assim, o meu sonho é ganhar 50 mil por mês, igual meu irmão. Aí a repórter, nossa, seu irmão ganha 50 mil? Ela falou, não, ele também sonha. Tem pessoas que estão sonhando os sonhos das outras. Eu vou dizer algo para você, não fique sonhando com o sonho das pessoas, sonhe os sonhos de Deus. Seja íntegro com Ele. Quer chegar lá? Comece a ser fiel no pouco. Deus vai te pôr no muito. Às vezes você vem ofertar na casa do Senhor, você procura R$2, vou procurar R$2 no bolso para dar lá de oferta. Aí você vai ali na esquina, ali, compra 5, 6 reais de pão, 10. Ou você vai ali, abastece seu carro ali, fica na dúvida se vai colocar 50 ou 100 reais de combustível. Aí você vai lá e coloca 100. Você não consegue, às vezes, entender aonde que você está plantando, o que você está guardando dentro de você. Porque, às vezes, o que sai da gente, queridos, na maioria das vezes, o que sai de nós é aquilo que nós temos dentro da gente. Na maioria das vezes. Não adianta a gente esconder, uma hora sai. E a melhor forma de saber isso é quando você está sozinho, é você e você. É claro, Deus vai estar ali também vendo. Se você for para Deus, íntegro nos seus momentos a sós, entre você e Ele, com certeza, Deus ele vai te abençoar naquilo que você colocar as suas mãos. A integridade, ela nos dá uma proteção. Eu já estou quase encerrando. Às vezes nós somos atacados porque nos falta a integridade. Muitas das vezes nós queremos ser justos, que sejam justos com a gente. Minha esposa me mostrou uma frase essa semana, demorou a ficha cair, mas depois caiu, assim, para mim entender. É mais ou menos assim, que eu vou dizer aqui para os amados aqui. Uma pessoa disse assim, a gente só sabe que nós somos pobres depois que a gente vê o orçamento que o pedreiro dá para a gente. A gente só sabe que a gente é pobre quando vem um pedreiro, o pedreiro está com a canela toda suja de cimento e vem te dar um orçamento do serviço. A gente, às vezes, acha que pelo fato de ser um pedreiro, que o serviço tem que ser barato. Olha como que é a nossa mente, às vezes. E se for um engenheiro? Aí tem que ser caro. Ué, mas peraí. É pelo nome, é pelo título que a gente dá o valor às coisas? Às vezes o nosso senso de justiça, ele é totalmente oposto daquilo que Deus está querendo mostrar para nós. Se uma pessoa, seja ela grande ou pequena, ela merece tanto honra quanto a outra. Se o valor é X, é X. Chega uma faxineira para fazer uma faxina na sua casa, ela chega lá toda arrumada, com a maletinha na mão, com a pasta, olha, eu faço serviço, R$250, faço tudo. Nossa, cara, eu vou procurar uma mais baratinha. Aí você vai, procura uma mais baratinha, vê que a pessoa está precisando, é uma pessoa que economicamente você percebe que ela não tem uma condição